Lúdio. Na verdade, são nossos visitantes hoje de honra, porque vieram acompanhados do seu pai, da sua mãe, o pastor William, a sua mãe, né, a sua esposa, né, a Ivonete, que está aí junto, a mãe dessas crianças crescidas aqui que nos abençoaram. Eles são de Cornélio Procópio, a Isabela está aqui em Londrina, pertinho de nós, e hoje vieram nos visitar. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Deus abençoe e sejam acolhidos aqui pela nossa igreja. Depois você dá um abraço neles, agradece pela presença também aqui no nosso meio, nesse lugar. Lembrando vocês que nesses próximos sábado e domingo nós temos a nossa conferência missionária. Quem estará conosco é o pastor José Maurício, da Jocum de Curitiba, né? Ele é vice-presidente da Jocum Almirante Tamandaré. E então eu queria convidar você a não perder nesse sábado às 20 horas, domingo às 9 da manhã e depois no domingo às 19h30. O tema está aí na tela, discípulos fazendo discípulos. Nós encerramos no domingo passado uma série de mensagens que falava sobre o fato de nós sermos discípulos e não cristãos. Nós não queremos ser mais cristãos, e talvez isso choque você a primeira palavra, mas a verdade é que nós queremos ser discípulos de Jesus. Enquanto a palavra cristão aceita qualquer tipo de adjetivo à frente, nós entendemos que a palavra discípulo de Jesus, ela restringe, ela nos faz seguir apenas o Mestre Jesus. E nós vamos encerrar então toda essa temática nesse domingo. Então sábado às 20 horas, domingo às 9 da manhã e domingo às 19h30, 3 horários para você participar conosco. Pastor José Maurício, uma palavra gostosa, uma palavra muito boa para a gente aprender da palavra do Senhor. Então, se você vier no domingo apenas, eu vou dizer para você que você terá se arrependido. Você vai dizer assim, por que eu não vim sábado? Por que eu não vim no domingo de manhã? Então venha participar conosco nesse final de semana da nossa conferência missionária. Nós também teremos teatro, coreografia. Vai ser uma noite especial para nós, sábado à noite, domingo à noite e também domingo pela manhã, tá joia? Então esse é um recadinho importante. Outro recado é que o nosso Ministério de Intercessão, nessa sexta-feira nós teremos uma reunião, na nossa reunião. Então na nossa reunião de oração às 20 horas, a nossa equipe de intercessão está convidada e convocada a comparecer. Nós estaremos tendo uma ministração especial aqui. Então você que faz parte do Ministério de Intercessão, sexta-feira às 20 horas aqui conosco, tá joia? Então nós vamos continuar com o nosso tempo de adoração ao Senhor, agora adorando a Deus através de um testemunho, e quem vai falar hoje esse testemunho é a nossa irmã Adriana. A paz, irmãos, amém? Primeiro que foi tremendo a escolha da canção, porque o melhor lugar é estar no Senhor, não existe um lugar melhor. E eu queria começar contando que agora no começo do mês de maio, eu fui fazer meus exames de rotina, né? O exame de rotina de mulher, todo ano a gente tem que fazer. E na véspera do feriado de Corpus Christi, meu médico ligou. Ele é bem engraçado no jeito de falar. Ele fala, os exames estão todos bons, tranquilizadores. E o colesterol, né? Para quem tem, o tio, colesterol, o bom estava muito bom e o ruim não estava muito bom, não, estava meio ruim. Então vamos ter que fazer atividade física. Mas aí ele concluiu a história dizendo que eu teria que refazer a minha mamografia porque havia se formado um nódulo. Aí na minha primeira pergunta foi, vou ficar tranquila? Ele disse assim, não, são exames porque eu gosto de ficar mais atento, né, a esse detalhe. E aí naquele dia, então, o céu ficou escuro. Mas eu fiquei no Senhor, no melhor lugar, no lugar seguro, à sombra do Altíssimo. E eu não me desesperei. Fiquei triste, né? Porque não é uma notícia que a gente gostaria de ouvir, né? A princípio estava tudo certinho, mas daí no final da conversa ficou meio diferente. Mas aí eu também não falei nada para ninguém. Só falei para o Obadias, minha mãe está ali. Ela também não ficou sabendo. E eu aguardei no Senhor. Voltei na outra semana para fazer os exames, né? De novo. É uma mamografia ampliada. Eu faço mamografia já há 10 anos, né? Desde que eu parei de amamentar. Então eu tenho que fazer porque eu tenho muito cisto e um tipo de mama mais densa, então precisa estar sempre fazendo, né? E não apareceu nada, né? Mas dessa vez ele pediu para a gente tomar um pouquinho mais de cuidado. Aí eu voltei, fiz a mamografia.
até a técnica, né? Olhou lá a anterior para ela fazer a localização certinho. Aí ela falou, ainda bem que você é uma pessoa tranquila. Eu falei assim, bom, ia ser 2 trabalhos, né? Se eu não fosse tranquila, de estar nervosa, depois de ficar calma de novo. Mas aí nós fizemos a mamografia, e ali foi um tempo até interessante junto com essa técnica, porque eu acho que muitas pessoas, quando vão fazer os exames, ficam um pouco nervosas. E eu falei para ela caprichar no meu book. Eu falei, deixa meu book bem bonito aí. E daí a gente ficou esperando mais algumas semanas o resultado do exame. E o meu coração tinha uma canção, né? Uma canção que está em Lamentações 3, 25 e 26, que diz, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso é em silêncio. E eu fiquei em silêncio em Deus. Eu deitei no colo do meu pai, e ali eu fiquei tranquila, sem desespero, sem medo, segura, sabendo que todas as coisas cooperavam para o meu bem, para o bem daqueles que amam o Senhor, né? Orei sim para que Deus pudesse manifestar a vontade dele em primeiro lugar, né? Ele sabia o que estava no meu coração. Aí na quinta-feira à tarde o médico ligou e ele disse assim, as notícias são tranquilizadoras. E tem um cisto, tipo um nódulo sebáceo, né? E algo que não oferece nenhum risco, nenhuma gravidade. Mas foram 2 semanas de mais perto de Deus, né? Eu falo que Deus dá essa oportunidade. Às vezes as pessoas ficam lá determinando sua cura, mas não esperam nesse tempo, que é o melhor tempo que você pode ter quando Deus te dá uma oportunidade dessa, de você estar mais perto dele, conhecer mais o seu pai. E eu conheci mais um pouquinho do meu pai. E eu quero conhecer cada dia um pouco mais dele. E eu descansei no Senhor e para a graça, né, para a glória do nome dele, para a honra do nome dele. Graças a Deus não é nada grave, mas tem que fazer esses acompanhamentos, como toda mulher precisa fazer 1 vez, 2 vezes por ano. Eu louvo a Deus por esse tempo, por Ele ter manifestado sua graça sobre mim, e que a cada dia, né, nós possamos estar mais perto dele, conhecendo cada vez mais esse Pai tão amoroso, e ficar nesse lugar seguro que é o Senhor Jesus. Amém? Amém. Que bênção. Vamos ficar em pé, irmãos? Pedir o pastor William fazer essa oração, agradecendo a Deus por esse livramento. E que você que tem um testemunho para contar, nos procure, porque isso incentiva a igreja, estimula a fé de algumas pessoas que precisam ouvir a respeito da espera, da confiança em Deus. Pastor William vai fazer essa oração. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a graça e paz também. Amém. É uma satisfação muito grande estar aqui. Vamos orar, agradecer a Deus, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor, meu Pai, porque a Tua fidelidade é grande, o Teu amor, meu Pai, é grande, imenso, meu Deus, e o Senhor tem manifestado, meu Pai, o Teu cuidado, o Teu amor, meu Deus, por cada um de nós, e revelou de uma maneira muito tranquila, Deus, o Teu amor, meu Pai, de uma maneira tremenda para a Tua filha, meu Deus. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos ama de verdade, meu Pai, o Teu cuidado é genuíno, meu Deus, e nós reconhecemos que é um milagre do Senhor, meu Deus. Nós cremos que o Senhor faz milagre, que o Senhor continua operando milagres, meu Deus. Muito obrigado, Deus. Nós sabemos que há tanta coisa para o Senhor fazer, meu Deus, em nossas vidas. A Tua palavra diz que o Senhor começou uma boa obra em nós e estaria aperfeiçoando. E nós queremos, meu Pai, receber todos os milagres do Senhor. Nós já Te louvamos e Te agradecemos por isso, meu Deus, por aquilo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará em nossas vidas, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor, convidar a equipe que vem aqui à frente. E lembrando você que nós, todas as terças-feiras, iniciamos as nossas campanhas de oração.
Então você que vai começar a sua campanha de oração hoje, não esqueça de pegar o nosso cartãozinho, onde você pode ali acompanhar a sua semana de oração e também o motivo. Nós temos proposto pelo menos 5 motivos de oração aqui, 5 áreas da sua vida, que você pode escolher uma delas nessa campanha: emocional, espiritual, física, familiar ou material. Coloque-se diante de Deus e faça um propósito de buscar ao Senhor durante 7 semanas aqui conosco, em favor de alguma coisa, em favor de uma área da sua vida. Por exemplo, Senhor, eu quero buscar em favor da minha área física, estou com um problema de saúde. Ou em favor de uma questão espiritual que eu gostaria de ter com o Senhor. Você pode fazer campanha por outra pessoa, por exemplo. Quero fazer pelo meu pai, quero fazer pela minha amiga de trabalho que está com uma gravidez de risco. Você fique à vontade, pode fazer a campanha por você, por um amigo, por uma pessoa, por um propósito, por uma situação. Então, no final desse culto, nós chamaremos à frente as pessoas para orarem, aquelas que estão em campanha. E se você vai começar a sua campanha hoje, você já vem à frente, porque hoje já conta como o primeiro dia. Aí você pega o seu cartãozinho, coloca no meio da sua Bíblia e vem conosco mais 6 semanas aqui buscando ao Senhor. Vamos adorar a Deus com essa canção. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar uma tropa e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar uma tropa e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar uma tropa e soltar as muralhas, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Aproveitar as crianças, ainda em pé, irmãos, vamos continuar adorando. As crianças vêm aqui à frente, por favor. Nós teremos um tempo de ministração na linguagem delas, do jeitinho delas. Então a nossa facilitadora já está aqui à frente. Crianças de 3 a 8 anos, podem vir aqui à frente. Isso. Hoje já pode vir aqui à frente, criança de 3 a 8 anos. Isso, pode vir aqui. Pode vir, Enzo, pode vir também. Isso. Se quiser, mãe, pode levar também seu filho lá por fora, tá? Nossas salinhas ficam aqui. Talvez ele fique com vergonha de vir aqui à frente, mas você está convidado a levá-lo, se quiser, aqui numa das salinhas aqui no fundo. Fiquem à vontade, tá bom? Nós vamos orar com as nossas crianças. Papai do céu, muito obrigado pela nossa salinha. Abençoe as nossas crianças. Em nome de Jesus, amém. Bem mais que as forças, poder e
natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. O Senhor pensou em nós primeiro, Pai. O seu objetivo, Senhor, era nos amar. E o Senhor continua fazendo isso até o fim, Pai. E nós te louvamos por isso, Senhor. Por ter morrido naquela cruz por nós, Pai. Por ter sofrido por nós, Pai.
e por hoje nos garantir a vitória e a vida eterna, Pai, por nos dar tantas promessas, mas principalmente, Senhor, por nos dar paz em meio às guerras, em meio às lutas, Pai. Isso é a marca do Teu Santo Espírito em nós, que nos conforta, que nos consola, que nos dá ânimo para prosseguir. E que o Teu Santo Espírito nessa noite tenha toda a liberdade de agir em nosso meio, no nosso coração, Pai. Que não haja em nós o nosso eu, Pai, mas que não haja nenhuma resistência também, mas que haja somente a ação do Senhor nessa noite sobre nós, Pai. Viemos buscar tantas coisas, mas a melhor de todas, Senhor, é estar no lugar seguro, é estar abrigado debaixo de Tuas asas, é ter a Tua presença, Senhor. E é isso que nós queremos, é isso que nós viemos buscar hoje, Pai. Muito mais do que bênçãos materiais, a Sua presença, Senhor. Aleluia. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Deixe o seu coração aberto para que o Espírito Santo de Deus possa tocar você nessa noite. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença queremos experimentar. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Vamos provar, vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e
esvazie-se de si mesmo, de tudo aquilo que você pensa ser, de tudo aquilo que você imagina ser. E permita que o Espírito Santo de Deus inunde o seu coração nessa noite e por todos os dias da sua vida. Por tua glória, Senhor. Amém. Você pode se assentar, por favor. Agradecer a nossa equipe de adoração aí pelo nosso tempo juntos. Que bênção. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 14. O Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 14, é o texto da nossa meditação essa noite. Estamos no meio da nossa série de mensagens que fala sobre as promessas de Deus. E aqui em João 14 eu encontro uma linda promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu gostaria de compartilhá-la essa noite. O Evangelho de João é um evangelho fácil de encontrar. Abrindo no Novo Testamento, você vai encontrar Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 14, no versículo de número 27. É o tema da nossa meditação. João 14, versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Essa é a leitura na Nova Versão Internacional. Talvez na sua versão esteja: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então, esse texto vai tratar sobre o nosso medo, sobre o nosso receio e sobre as constantes perturbações que nós sofremos na nossa vida. E como lidar com isso? Esse texto foi dado, na verdade ele foi dado em forma oral. Ele veio em texto escrito para nós através das biografias relatadas pelos evangelistas. Mas esse texto foi falado aos discípulos pela primeira vez através da pessoa de Jesus. Os discípulos não estavam numa condição muito favorável. A partir do capítulo de número 13, Jesus começa a dar início a uma série de palavras sobre a sua morte e sobre o seu sofrimento na cruz do Calvário. Se você se lembrar, os discípulos não eram muito adeptos do sofrimento. Os discípulos não queriam muito o caminho da cruz, e eles não estavam nem um pouco entusiasmados com a morte de Jesus. No capítulo 14, Jesus já começa a destacar sobre a situação da sua morte e que ele haveria de partir e deixar os seus discípulos, mas por contrapartida, ele haveria de deixar alguém em seu lugar. Ele deixaria o Consolador. O Espírito Santo estaria com eles. O Espírito Santo estaria sustentando. Mas os discípulos ainda não compreenderam completamente a mensagem. E Jesus continua falando a respeito da situação e das suas últimas palavras sobre a face da terra. Portanto, irmãos, do capítulo 14 até o capítulo de número 17, nós estamos falando das últimas palavras de Jesus para os seus discípulos antes da sua morte. A partir dessas palavras, Jesus seria entregue aos seus algozes, aos seus carrascos, seria espancado, seria morto e humilhado naquela cruz. E os discípulos então agora estão recebendo as notícias que não são das melhores. Os discípulos agora estão ouvindo um discurso que não é muito agradável. Os discípulos estão lidando com uma situação que não traz nenhum tipo de conforto. Nesse exato momento, eles estão recebendo notícias que não são as melhores. Eles têm que lidar nesse exato momento com a insegurança, com a ansiedade, com o medo, com a inquietação que já estava tomando parte dos seus corações e estava fincando estacas cada vez mais firmes para sustentá-los na insegurança, na incredulidade e também no medo. Queridos, muitas vezes nós olhamos para esse texto de uma maneira banal, mas quando Jesus deixa essa palavra aos discípulos: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, e eu não a dou como o mundo a dá, não se trata apenas de um jargão, não se trata apenas de um texto que nós tiramos da caixinha de promessa, não é um texto que está separado de um contexto, mas é um texto que vem enriquecido pelas circunstâncias. O medo, a insegurança, o receio,
os temores que rondavam o coração dos discípulos encontram então um antídoto através da palavra de Jesus. Calma, a minha paz eu entrego para vocês. Eu estou fazendo esse discurso de despedida. É certo que eu serei morto, mas também é certo que eu não deixarei vocês órfãos. É certo que eu serei crucificado, mas também é certo que vocês não estarão abandonados e nem desprotegidos nesse período. Então eu fico pensando que talvez você que entrou aqui essa noite esteja nessa mesma condição. Talvez você não ouviu o que gostaria essa semana. Aliás, talvez você não venha ouvindo o que gostaria já faz um mês. Você vem escutando e tem ouvido cada vez mais afirmações que não são notícias das melhores. Aliás, parece que a sua vida tem sido uma coletânea e tem sido uma coleção de más notícias. Quando você vai ao banco, uma má notícia do seu gerente. Quando você chega no trabalho, uma má notícia do seu supervisor. Quando você chega na escola, uma má notícia da sua esposa ou do seu marido. Quando você chega na sua casa e na escola, você tem que lidar com más notícias que rondam o seu coração. Talvez na faculdade, talvez em casa, ou até mesmo na entrada da igreja, você teve que ouvir uma má notícia. E então, mais uma vez, o medo, o receio, o temor, a insegurança e a ansiedade parece que aprisionaram o seu coração. Deram um abraço fraterno, amistoso e aconchegante, disseram para você: vem novamente para a ansiedade, vem aqui, sente no colo da preocupação, vem aqui, descanse aos pés da inquietação e vem aqui, beba um pouco da incredulidade. Talvez você, assim como os discípulos, esteja cercada ou cercado de más notícias ou de temores e inseguranças que estão rondando o seu coração. Talvez o mesmo contexto esteja visitando a sua alma nesse exato momento. E portanto essa palavra ela não fica restrita a 2000 anos atrás. Essa palavra ela não fica situada apenas aos discípulos de Jesus do primeiro século. Ela faz uma viagem entre os anos, ela faz uma viagem entre os séculos, ela faz uma viagem entre os milênios, ela passa da oralidade para a escrita, ela faz uma viagem entre vários textos bíblicos e chega a você essa noite como uma promessa, embalada, encaixotada, como um presente para você abrir e entender: opa, a minha paz não vem daquilo que eu tenho, a minha paz não vem daquilo que eu conquisto, e a minha paz não vem das notícias ao meu redor, a minha paz vem de um outro lugar. Há uma outra fonte de paz que sustenta o meu coração e que sustenta a minha vida. E que paz é esta? Jesus deixa claro. Em primeiro lugar, Jesus diz: eu deixo a minha paz. Ou seja, quando ele usa esse termo, eu vou deixar a minha paz, significa que ele é a paz. E quando ele deixa a sua paz, ele deixa de si próprio para os discípulos. Ele fala: eu estou indo para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Eu deixarei para vocês o outro Consolador. Irmãos, Jesus ele não deixa o Consolador. Jesus deixa o outro Consolador. O que significa? Que em Jesus já havia o consolo, em Jesus já havia o conforto, em Jesus já havia a paz. E agora ele deixaria o outro Consolador, a outra que também seria uma fonte de segurança, de refúgio, de descanso e de conforto. Quem seria essa pessoa? Se você ler o versículo anterior, simplesmente observar o versículo 26, diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Deixo a minha paz. Essa paz tem nome. Essa paz não é conquistada através de algo que podemos ter em mãos. Essa paz tem nome e é Espírito Santo. Talvez seja por isso que em Gálatas capítulo de número 5, a partir do versículo 22, nós encontramos o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é alegria, amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, benignidade, paz. Daquele que é composto o fruto do Espírito Santo é a paz. A paz que vem do Espírito Santo, que é o outro Consolador. Portanto, quando Jesus sobe e quando Jesus ascende aos céus, ele diz para os seus discípulos: calma, você não vai ficar sozinho. A minha paz estará com vocês. O meu Espírito Santo estará com vocês. Ele estará sustentando vocês. Por isso a palavra que Jesus deixa aos seus discípulos, irmãos, não foi revogada.
Querida irmã, a palavra que Jesus deixou nas Escrituras não tem prazo de validade. Ela não foi útil apenas para aqueles homens que ouviram pela primeira vez. Essa palavra tem sido útil ao decorrer dos anos e dos séculos a homens e mulheres, jovens e adultos que têm observado através da palavra que a presença de Deus é real mesmo quando nós estamos nos momentos mais críticos e em meio às notícias mais ruins que recebemos na vida. Essa é a confiança que tem sustentado inclusive o meu coração, porque o pastor também recebe notícia ruim. O pastor também está envolto de más notícias. Situações também cercam o coração da vida pastoral e da família pastoral, só que a verdade é a seguinte: a minha paz não está numa igreja, a minha paz não está numa pessoa, a minha paz não está numa segurança visível, a minha paz deve estar sustentada em Jesus. Portanto, essa palavra não é só para o pastor, essa palavra não é só para os discípulos, essa palavra é para você. Você que vem em busca de paz, você que tem corrido para tantos lugares, você que tem se sentido sozinha, você que olhou essa semana e disse para o seu marido: eu não aguento mais lutar sozinha, eu não aguento mais ser a única nessa casa que busca uma solução. Você que bateu na mesa do jantar e disse para os seus filhos: eu não aguento mais ser o único que quer o bem de vocês. Talvez um de vocês olhou essa manhã para os céus e disse: eu me sinto tão sozinha, aquela pessoa que eu tinha tanto carinho não me liga mais. Aquela outra pessoa que visitava a minha casa nem mais frequenta, nem mais se importa comigo. Pois bem, essa palavra é para você então. Jesus disse: você não vai ficar sozinha, você não vai ficar sozinho. As pessoas vão virar as costas para você, as pessoas vão dar de ombros para você, mas eu vou deixar a minha paz, eu deixo o rastro da minha presença, eu deixo algo de mim, eu não vou e deixo vocês órfãos. Meu irmão e minha irmã, você não está órfão. Você não está órfã. Há uma presença de Jesus sustentando e fundamentando o seu coração. Por isso eu entendo que esse texto, Jesus diz: eu deixo a paz. É como se ele fosse e deixasse algo para trás, para que a gente pudesse se apegar, abraçar e sermos sustentados. Só que uma outra coisa que Jesus disse, ele disse: eu deixo a paz, eu dou a minha paz. Eu dou. É doado, não é comprado. O mundo diz para você que você tem que comprar a sua paz. O mundo fala para você que você precisa tirar um extrato bancário, e à medida que você vê os cifrões aparecendo no seu extrato bancário, aí você diz: agora sim tenho paz. O mundo vai dizer para você que você precisa adquirir sua casa própria, e então quando você entrar na sua casa própria, você vai dizer: agora sim eu tenho paz. O mundo vai dizer para você que você precisa ter sua empresa, e depois você precisa ter sua filial, e depois você precisa ter a sua franquia, e depois você precisa crescer, para você então depois ter a sua paz. O mundo tem um padrão de paz completamente diferente do padrão de Jesus Cristo. O padrão de paz do mundo geralmente está atrelado e relacionado, sabe o quê? Ao ter, ao possuir, às garantias financeiras. Chefes de família que hoje estão desempregados e que simplesmente vivem sem paz, e que pensam que infelizmente através do recurso financeiro a paz está nas suas vidas, e não é verdade. É óbvio que a crise financeira é um fantasma que nos assombra. É óbvio que o desemprego é uma luta muito forte para um chefe de família, mas a verdade é que dinheiro algum pode trazer paz a um coração que precisa somente de Jesus como fonte da sua segurança. O seu extrato bancário não traz a segurança que só Jesus pode dar. Talvez você aí buscando um relacionamento, talvez tenha saído de um relacionamento duradouro de 5, 7, 8 anos, e agora você sente que está vazia, você sente que está abandonada, e você diz: agora é a hora de eu buscar alguém para ficar comigo, porque eu preciso de um relacionamento fiel, eu preciso de alguém ao meu lado para que eu tenha paz. E infelizmente você vai pulando e pulando de relacionamentos frustrados para descobrir que a sua paz não está num novo namoro, a sua paz não está num novo relacionamento, a sua paz só está em Jesus. Talvez você olhe para o seu trabalho e olhe para o seu salário, talvez olhe para o ambiente e diz: eu não consigo ter alegria, não consigo ter satisfação nisso. E você pensa que talvez um novo trabalho, talvez um novo ambiente, talvez um novo salário, e aí você faz tudo isso e descobre que a paz não chegou. Porque a paz não vem com um novo trabalho, a paz não vem com um novo casamento, a paz não vem com um novo salário, a paz não vem com um novo relacionamento, e a paz não vem com uma nova religião. A paz só vem com um nome, uma pessoa, Jesus Cristo. É Ele que traz paz.
É Ele que sustenta a sua vida. É Ele que traz a paz que você tanto precisa. Agora, quando Jesus disse, a minha paz vos dou, não tente comprar. A religião vai dizer para você, olha, faça isso para você ter paz. Jesus diz, tenha paz e depois você fará as outras coisas. A paz é dada. A paz ela é conseguida de graça, pela graça. Não sei se você entendeu isso. A paz que vem de Jesus, ela é conseguida de graça, pela graça. É a graça da cruz que nos traz a paz. Não, você não precisa subir a escada de joelho. Não, você não precisa vir aqui entregar dízimo e oferta para ter paz no seu coração. Você não precisa fazer 7 semanas de campanha para ter paz no seu coração. Você só precisa receber, porque Jesus diz, a minha paz eu dou. Imagina só, eu chegando com um presente para o meu filho, e o meu filho olha para mim, pai, o que eu preciso fazer para esse presente eu receber? E eu digo, nada, filho. Pai, posso lavar o carro para receber o presente? Não, filho, está aqui o presente. Não, pai, eu vou lavar o carro. Ele vai e lava o carro e fala assim, pai, o que eu faço para receber esse presente agora? Está aqui, filho, está na minha mão, é seu. Pai, posso cortar a grama para o senhor? Não, filho, está aqui o presente. Vou cortar a grama para o senhor. Ele vai lá, ele corta. Não corta, para tudo. E ele diz, pai, cortei a grama, lavei o carro. E agora, pai, o que mais eu preciso fazer para receber o presente que o senhor tem para mim? Eu, filho, está aqui o presente, papai deu para você. E ele diz, pai, posso passar um pano na casa? Não, filho, aqui está o presente. Aí ele passa pano na casa e tudo, eu volta para mim e fala, pai, o que eu preciso fazer para receber o presente? Eu digo, filho, você está correndo para um lado e para o outro sem necessidade. Sabe o que eu tenho para você? É graça. Eu te dou. É seu. Você não é merecedor. Eu estou dando porque eu sou pai e você simplesmente é filho. E por ser filho, você só precisa pegar da minha mão esse presente, abri-lo e desfrutá-lo. Quantos de vocês não se igualam a essa história, se igualando ao meu filho? Dizendo, o que eu preciso fazer, Senhor? E Deus dizendo, está aqui nas minhas mãos. Mas quem sabe se eu fizer isso, Senhor? Está aqui nas minhas mãos. Quem sabe se eu fizer isso, Senhor? Está aqui nas minhas mãos. É um presente para você. Você não precisa comprar. Você não precisa pagar por isso. Ele já pagou na cruz por você. Já está pago. É só você pegar nas mãos. É só você tomar em suas mãos. Até existe uma ilustração de um certo homem que chegou no céu e foi recebido muito carinhosamente, né? Como diz a nossa figura de linguagem popular, por São Pedro. E o São Pedro leva ele para dar uma volta então no céu e de repente aparece Jesus. E Jesus fala, agora eu quero te levar num lugar mais profundo. E chega numa das casas, lá no céu, e abre a porta e mostra uma quantidade de embalagens nas prateleiras. Então essa pessoa fica abismada com aquela quantidade de presentes e diz para Jesus, o que são esses presentes aqui? E Jesus diz assim para aquele homem, olha, esses presentes são as bênçãos que eu conquistei para os meus filhos e que eles nunca vieram buscar. São as bênçãos que eu conquistei, eu já paguei, eu já comprei para eles, mas eles nunca vieram buscar. Quantas bênçãos de Deus estão nas prateleiras empoeiradas porque você não foi buscar? Como se busca, meu irmão? Como se pega, minha irmã? É pela fé. É a apropriação que se dá pela fé, Senhor, é meu. Eu recebo essa paz em meio à minha guerra. Eu recebo a tua bênção em meio ao meu desemprego. Eu recebo a sua bênção em meio à minha crise existencial. Eu recebo o meu presente em meio ao sofrimento da minha carne. Eu recebo em meio ao diagnóstico ruim. Eu recebo em meio ao meu problema emocional. Eu recebo o presente que o Senhor tem para mim. Jesus disse, eu dou a minha paz. Você não paga, você não compra. Agora o mais interessante é que Jesus diz assim, eu dou a minha paz. Ué, como assim? Será que existiam outras paz? Outras pazes, né? Naquele tempo? Claro que existia. Tanto é que o texto é enfático. Eu não dou a minha paz como o mundo a dá. Que paz era essa, irmãos? Você sabe que quando Jesus vive aqui na nossa terra, ele viveu num período chamado de Império Romano. O Império Romano dominava toda Jerusalém, Israel e também toda a Europa. Um dos maiores impérios que pisou sobre a face da terra. E eles tinham um lema. O lema do Império Romano era o seguinte, você não é contra nós... Desculpe, você não é a favor de nós, você é contra nós. Espada para você. Vai para a guilhotina, vai morrer. Tá tudo bem com o Império Romano? Então você é dos nossos. Sabe como é que chamava esse procedimento de você não é nosso, morre? Você é nosso, fique na paz? Chamava-se de Pax Romana. Pax é o termo latim que dá origem ao nosso termo paz. Como é que era a Pax Romana?
A Pax Romana era: se você não está do nosso lado, espada. Se você está do nosso lado, fique tranquilo, fique quietinho, que é assim que se conquista a paz. É a paz por meio da opressão, é a paz por meio da violência, é a paz por meio da escravidão, é a paz por meio de interesses. Jesus disse: eu dou a minha paz. A minha paz não é igual ao do Império Romano. A minha paz não tem espada, não é veículo de opressão e nem instrumento de violência. Irmãos, quantos de nós estamos nos violentando para conquistar a paz? E quantos violentam-nos para que possamos conquistar a paz que tanto precisamos? E essa paz é dada gratuitamente, é dada por Jesus. Agora, a palavra paz é uma das palavras mais lindas na Bíblia. Essa palavra é uma palavra das mais repetitivas na Bíblia, e é a palavra shalom. Shalom é a palavra hebraica para paz. Então, até hoje, todos os judeus que se encontram na Palestina, eles cumprimentam um ao outro dizendo shalom. Shalom significa prosperidade, que foi traduzido para o nosso português de paz. O que isso significa? É a paz em todas as circunstâncias e em todas as condições. A paz que vem de Deus, a prosperidade que não é só financeira, é a prosperidade que é da alma, a prosperidade que é da mente, a prosperidade que é da família, a prosperidade que é do ambiente, é a prosperidade que nos cerca, e não é só em termos monetários. Irmãos, a nossa paz hoje ela é muito mercantilista, a nossa paz hoje ela é totalmente capitalista, ela está relacionada em termos financeiros e a cifrões. Nós entendemos pela Bíblia que quando Deus fala paz, significa em todas as áreas, e isso não significa ter dinheiro. Portanto, a palavra que eu gostaria de deixar para o seu coração essa noite é que ter paz em Jesus independe de circunstâncias. Porque quando Jesus diz: a minha paz eu vos deixo, não dou como o mundo a dá, Ele está fazendo uma clara distinção. O mundo diz o seguinte: para você ter paz, você precisa ter ausência de guerra. Para você ter paz, você não pode ter a presença de conflitos. Jesus diz: não, não é assim. Ter paz em mim não significa ter ausência de guerra. Ter paz em mim não significa ter ausência de conflito. Sabe como eu sei disso? Porque em João capítulo 16, versículo 33, Jesus continua o seu discurso pré-morte. E ele diz assim para os discípulos: eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Não é na igreja, não é no pastor, não é na religião. Eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. E Jesus continua dizendo: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ora, era de se esperar que Jesus dissesse assim: eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim, porque no mundo vocês não vão ter aflições. É óbvio que a gente esperaria isso, mas Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Na nossa paz não advém do que nós fazemos. A nossa paz não tem na fonte naquilo que realizamos. A nossa paz tem na fonte naquilo que Ele já fez. Ele já venceu, Ele já é vitorioso, e Ele comunica a sua vitória a nós, mesmo em meio às nossas guerras, mesmo em meio aos nossos sofrimentos, porque a paz em Jesus é independente das circunstâncias. A paz em Jesus está dentro de nós. Você não precisa olhar para o lado para descobrir que você tem paz, quando se trata da paz de Jesus. A paz do mundo, você olha para o trabalho, olha para a família, olha para a vida, e você diz: agora sim eu tenho paz, agora sim eu estou tranquilo. Mas em Jesus não é assim. Você não olha para fora, em Jesus você olha para dentro e diz: eu tenho paz, eu tenho paz. Aquilo que a Adriana disse no seu testemunho: o céu ficou escuro, as nuvens engrossaram, mas eu fiquei em paz. O diagnóstico, a possibilidade de um diagnóstico negativo não roubou a capacidade de descansar em Deus. Essa paz, ela guarda o nosso coração. É por isso que Filipenses 4:6 diz assim: não estejam ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas necessidades, por meio da oração, da súplica e a ação de graças. E depois o que acontece? E a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, para você vencer a sua ansiedade, o seu medo, a sua insegurança, a sua inquietação e as más notícias, a forma de você vencer os seus temores é você ter paz em Jesus, porque a paz é o guarda, a paz é este soldado que está no seu coração dizendo:
Está tudo bem, o desemprego bateu na porta, mas está tudo bem com a minha alma. Está assim, o diagnóstico é negativo, mas está tudo bem com a minha alma. Assim, os problemas estão me afetando, mas está tudo bem com a minha alma. Sim, porque de mim não depende de circunstâncias a minha paz. Mas eu entendo que a minha paz está dentro de mim através de Jesus Cristo residindo em mim. É isso, irmãos. Por isso que nós precisamos guardar o nosso coração com a paz. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Poxa vida, você guarda a sua casa, coloca cerca elétrica, videovigia, interfone com câmeras, você coloca segurança monitorada, você faz vizinho solidário, você tenta fazer seguros para o seu carro, para a sua casa própria, você tenta tomar providências para ter segurança, você guarda tudo que é externo, mas esquece de guardar o seu coração, continua ainda absorvendo más notícias e continua ainda vivendo das lamentações da sua alma. Guarde o seu coração, deixe a paz de Jesus entrar em seu coração essa noite e ser o guarda para dizer, aqui não, eu vou segurar, eu vou guardar e vou dizer, aqui não vai entrar. Eu fico imaginando, enquanto estou falando com você, a minha mente está trabalhando a 1000 aqui. Eu fico imaginando o que acontece com a gente no banco, quando a gente tem alguma coisa no bolso que não deixa nos passar na porta eletrônica, né? Se você tem uma chave, um celular, por exemplo, você até se esquece de que está lá. Você coloca, por exemplo, alguma coisa e esquece do celular no bolso. Tão acostumado que está com ele. Quando você vai passar na porta, que às vezes você bate até o nariz na porta, né? Tão apressado, tem que pagar a conta em cima do dia e dá aquele tranco. Opa, aqui você não pode passar. Não pode passar porque você tem um elemento que não é permitido entrar aqui. Eu fico imaginando, se nós permitíssemos que Jesus fosse a paz do nosso coração, ao ponto daquelas notícias visitarem você, aquelas palavras tocarem você, aquelas coisas tomarem a sua mente, e de repente a paz de Jesus dizer, aqui você não pode entrar, aqui está a paz de Jesus, aqui está a presença do Mestre, aqui você não pode entrar e residir, porque a paz de Deus guardará a nossa mente e guardará o nosso coração, porque a nossa paz não depende daqui, a nossa paz depende daqui e depende daqui. E só quem pode fazer isso é Jesus. Não é autoajuda, irmãos. Não é ficar em casa fazendo, eu tenho paz. Eu tenho paz. Esse problema não existe. Isso é autoajuda, irmãos. É Jesus. Jesus entra na minha inquietação. Entra na minha insegurança. Eu tenho paz no Senhor. Eu tenho paz no Senhor. Eu tenho paz no Senhor. Jesus é a paz que você veio procurar essa noite. Você não precisa de mais uma religião. Você não precisa de mais uma igreja. Você precisa de Jesus. Ele é a paz que você precisa. E para encerrar, irmãos, gostaria apenas de contar, enquanto estava mencionando aqui, contar apenas um testemunho de um autor de uns hinos mais belos em português. O que aconteceu com ele? Ele era um compositor nos Estados Unidos. E um dia ele manda sua família para a Inglaterra de navio. E ele não poderia ir por compromissos nos Estados Unidos e iria um mês talvez depois que eles, para se encontrarem, terem um tempo de refrigério na Inglaterra. Então, ele de repente recebe uma notícia, que o barco onde a sua esposa e sua filha e o seu filho estavam, sofreu um naufrágio. E a segunda notícia é pior, que não tinha encontrado ainda vestígios de sobreviventes. E a terceira decreta o estado de lamentação daquele homem. Todos os corpos foram encontrados e entre eles estava da sua filha, do seu filho e da sua esposa. De repente, aquele homem perde toda a sua família. E no meio dessa situação, ele escreveu um dos hinos mais lindos e mais cantados nas igrejas, que é conhecido em português como Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Só que em inglês ela é muito mais profunda porque diz It is well, it is well, it is well with my soul, que significa está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem com a minha alma. Ou seja, eu perdi a minha família, perdi minha esposa, meus filhos amados, mas com a minha alma vai tudo bem. Porque eu entendo que Jesus é a paz que eu preciso. Irmãos, que fé, que exemplo de vida, que coisa maravilhosa. Esse homem mostrar para nós que nós não dependemos de circunstâncias para estarmos em paz com Deus. Amém? Você precisa de Jesus, Ele é a sua paz, e essa é a promessa que Ele deixou para você, a minha paz eu vos deixo. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos ter um tempo de oração aqui, convidar a equipe de louvor que vem à frente, rapidamente,
Nós vamos cantar Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Você que está na sua campanha, você pode vir aqui à frente e depois, assim que você receber oração, você pode voltar para o seu lugar e continuar adorando com essa canção, enquanto a equipe de intercessão também vem aqui à frente para nós orarmos. A equipe de intercessão vem aqui à frente, nós vamos orar por aqueles que estão em campanha, e você que está começando a sua campanha hoje, aproveite essa oportunidade para vir à frente e receber oração aqui juntamente conosco. Podem vir à frente, vocês que estão em campanha de oração. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua Senhor Jesus, nós vamos provar.
Senhor Jesus, nós vamos provar, Senhor. Nós queremos provar aquilo que é do melhor da sua parte. A bênção que o Senhor tem para nos dar e nos entregar. Paizinho, faz isso nesse lugar. Visita-nos com a tua presença. Traga-nos a tua paz. Traga-nos a tua alegria. E visite-nos com o teu poder nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Queremos provar isso. Oh, Jesus. Vamos provar a sua glória e bondade, Senhor. Declare isso. Diga com o Espírito Santo, o Consolador, é bem-vindo na sua ansiedade. Ele é bem-vindo em sua inquietação. Ele é bem-vindo em meio aos seus temores, em meio aos terremotos em sua vida. Diga que Ele é bem-vindo. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, nós recebemos de Ti a paz que vem do Senhor, a paz que o Senhor nos dá através de Jesus, por meio do Espírito Santo em nosso coração. Amém. Você pode se assentar apenas mais 2 minutinhos, por favor? A Joseli tem um recadinho para passar para vocês aqui. Cadê a Joseli? A Joseli tem um recadinho para passar para vocês. 2 minutinhos, a gente pede perdão pelo atraso, mas hoje a nossa igreja está numa festa especial e a gente gostaria de compartilhar isso com você e que você fizesse parte dessa festa também. E a Joseli vai trazer essa palavra para a igreja. Graça e paz. Realmente é um privilégio, né, ter sido designada para estar aqui representando toda a igreja, para dar um forte abraço no pastor João Batista, que hoje completa mais um ano de vida. Um privilégio, hoje não, né, pastor? Oi? Sexta, né? Isso, sexta-feira é dia 24, é isso? Então, sexta-feira, João Batista, já deu para entender, né? Bom, eu não entendo muito bem, mas enfim... nós estamos felizes porque é um privilégio para essa igreja estamos assim com 2 pastores trabalhando para o reino, botando quente aí na gente para a gente trabalhar no reino de Deus. O Amâncio Seco está muito bem, né, pastor João? Ele está muito feliz, ele deu um testemunho maravilhoso sobre o Amâncio Seco, que ele tem tido um trabalhão lá, uma responsabilidade muito grande. Muitas pessoas adotaram aquele trabalho e ouviram o chamado do Senhor. Para nós é um grande privilégio e eu me sinto honrada de estar aqui para entregar essa lembrança em nome da igreja. Vem cá, pastor João. Que Deus realmente possa dar ao Senhor muitos e muitos anos de vida na presença do nosso Deus. Continua honrando Ele. A Bíblia diz no Salmo 90, versículo 12, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. E é assim, gente, depois que nasceu, se aprender com o Senhor a contar os dias, vamos alcançar corações sábios cada dia mais. E é isso que eu sei que está acontecendo com o pastor João. A cada dia um pouco mais sabedoria, né, pastor? Que o Senhor seja muito abençoado. Tem um parabéns aí? Dá? Cadê aqui? Parabéns. Vamos ficar de pé, pessoal. Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus ao seu lado, o povo ouvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Parabéns, pastor. Que chique, vai ficar muito lindo. Já é muito lindo, né? E aí, acho que do lado aí temos uma comemoração, né, pastor? Quer falar alguma coisa? Quero agradecer o carinho da igreja, o amor que vocês têm por nós. Lembrando que tudo isso é Deus, não somos nós. É Deus que nos dá a graça de sermos usados, de sermos alguém na mão dele. Por isso eu louvo a Deus pela vida de vocês.
Aproveitar e convidar o Luiz Carlos. O Luiz Carlos é vice-presidente do conselho. Pedir para ele fazer essa oração abençoando o pastor João Batista. Convidar a Isa, que vem aqui à frente também, por favor. Aproveitar o Abner e a Mirella, que estão aí. Vem aqui à frente a família para nós orarmos por todos vocês, porque ele completa anos, mas a família vive também esse momento de festa, de alegria, né? Então o presbítero Luiz Carlos fará essa oração pela vida do pastor João e também essa família que está aqui conosco. Tem mais 2 filhas que moram fora da cidade. E o Abner é um dos filhos que está aqui pertinho de nós. Vamos estender as nossas mãos, vamos estar abençoando o nosso pastor. Pai, nós te louvamos, Pai. Pai, nós te agradecemos, ó Pai. Que o Senhor tem sido um Deus presente na vida do teu servo. Que o Senhor tem segurado forte nas suas mãos nos momentos difíceis, Senhor. O Senhor tem estado com ele nos momentos de alegria. Pai, continua, Senhor, continua, Pai, abençoando a vida do pastor João, a Isa, do Abner e da Mirella, das outras 2 filhas, de toda a família, Pai. Pai, que o teu anjo esteja cercando e abençoando estas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos aqui ao salão social, já está servido um coquetel pra gente ali, para comemorar o aniversário do pastor João. Depois você pode dar um abraço nele aqui também. Ele estará no salão social, se quiser já dirigir lá também, nós vamos dar um abraço. Então hoje tem, pessoal, um momento especial, não vai embora sem comer um salgadinho com a gente e dar um abraço aqui no pastor João, tá bom? Deus abençoe, uma ótima semana para você, a gente se vê aqui no salão ao lado.